Olá, pessoal. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês algumas questões de matemática e teve uma que eu quebrei a cabeça, viu? A banca gosta de complicar aí para vocês. Então eu trouxe aqui, daí eu vou resolvendo as questões e dando dicas, né, para vocês resolverem as questões também no dia da prova. E assim, né, para vocês conseguirem observar na prática mesmo, né, essas questões de matemática aí para vocês conseguirem resolver no dia da prova também. Então, vamos lá, né? Marcelo foi a um restaurante italiano e consumiu um menu de 3 etapas, né? Composto por entrada, prato principal e sobremesa. O valor pago por ele no menu foi de 105. Ao consultar o garçom que lhe atendeu, Marcelo constatou que, se tivesse consumido apenas o prato principal e a sobremesa, ele teria gasto R$ 85. Se ele tivesse consumido apenas a entrada e o prato principal, o valor gasto seria de R$ 94. De acordo com tais informações, qual é o valor do prato principal consumido por Marcelo? Então, pessoal, nesse tipo de questão aqui, que é bem comum em provas de concurso, eu sempre falo para os meus alunos eles resolverem esse tipo de questão aqui pelas alternativas. Por quê? Se eles fizerem pelas alternativas, eles vão conseguir resolver mais rápido e não vão ficar ali perdendo tempo em uma questão. Esse tipo de questão aqui, eu acredito que seja muito mais fácil de resolver pelas alternativas. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, se o valor, né, do prato principal fosse R$ 54, e com a sobremesa, né, e o prato principal, ele teria gasto R$ 85. Então, a gente faria aqui 85 menos 54, que é igual a 85 menos 54, 31, né? Então, a sobremesa aqui custaria R$ 31. E aqui na segunda opção, né? Se fosse a entrada e o prato principal, custaria R$ 94. Então, a gente faria aqui 94 menos, né, o valor do prato principal, se fosse R$ 54, a gente não sabe ainda, né? 54 é igual a 40, né? Então, a gente somaria aqui 40 mais 31 mais 54, que seria o valor aí do prato principal. Ficaria então aí 55, 85, 125. 125 no total. Como a gente sabe que ele gastou 105 no total, né? Consumindo ali os 3 pratos. Então, a gente sabe que o prato principal não custava aí R$ 54. Porque o meu resultado aqui deu 125. Como, pessoal, a gente sabe que o valor que foi o combo dele ali, o total que ele consumiu, aqui foi R$ 20 a menos, né? Então, eu vou pular aqui essa alternativa letra B e vou para a C aqui para resolver. Assim é bem mais rápido, porque não fica perdendo tempo com a questão. Se resolver ali pelas alternativas. Esse tipo de questão aqui, né? Que é bem comum aí de prova de concurso. Então, se o meu prato principal custasse ou custa, né, R$ 74, então, e ele gastou aqui com a sobremesa e o prato principal 85, então eu faria aqui 85 menos, né, 74, que fica aqui 11, né?
E aqui 94, né, que seria aí a entrada e o prato principal, 94, menos 74, né, o valor do prato principal, fica aqui 20. E agora eu somo tudo, né, para ver se eu chego no valor de 105. Então, 11 mais 20 mais 74. 74 mais 20, 94, mais 11, 105. Então, pessoal, o valor aqui do meu prato principal é 74, beleza? Quando vocês conseguem fazer esse macete, eu acredito que seja muito mais rápido para resolver esse tipo de questão. Vocês conseguem aí, pelas alternativas rapidinho, a banca sempre coloca 4 alternativas, né? Então, vocês conseguem aí resolver de forma mais prática, né? Porque essa é a intenção, não ficar perdendo tempo aí com as questões dessa banca. Essa outra questão aqui, pessoal, na última edição de um campeonato municipal de tênis de mesa, competiam apenas os atletas da modalidade individual. Na primeira etapa do campeonato, cada atleta jogou uma única vez com cada um dos demais atletas participantes. Nessa etapa, houve um total de 36 jogos. Quantos atletas participaram do campeonato? Essa questão aqui, pessoal, é de análise combinatória. Só que ele não deu aqui a quantidade de elementos, né? Que são os atletas, mas deu ali o resultado mesmo ali das combinações, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que resolve esse aqui. Esse aqui a ordem não importa, né? Então, é combinatória. A gente tem aqui o N e o P, né? A fórmula aqui da análise combinatória, aqui em cima, né, o N, que é o número de elementos, aqui embaixo o P fatorial, N menos P fatorial, né? Essa canetinha é ruim, pessoal, mas presta atenção aqui, como que a gente consegue resolver aí. Como ele deu o valor ali total, né, das combinações mesmo ali, dos jogos mesmo, então a gente deixa aqui o 36, né, igual a N aqui, que é o número de elementos, é o que a gente quer saber, porque a gente não sabe. Aqui, né, a quantidade aqui, os jogadores em dupla, né, de 2 em 2, então aqui a gente tem 2 fatorial. E aqui, né, N de novo, que a gente não sabe, menos 2 fatorial. Deixa eu apagar aqui a fórmula. Então, aqui, pessoal, olha, 36, né? N aqui, fatorial. É muito ruim essa canetinha. 2 aqui, né? 2 vezes 1, 2. E aqui, aqui, pessoal, eu tenho que... Eu já vou resolver direto, é mais rápido, porque essa caneta é ruinzinha. Então, aqui eu tenho 2 fatorial, né? 2 vezes 1 é 2. Eu vou deixar já aqui embaixo 2. Aqui, pessoal, aqui eu tenho que tirar aqui do parênteses, tá? Então, eu vou fazer aqui o N aqui vezes o sinal, né? O fatorial. Menos com mais é mais, né? Menos vezes mais é mais. E aqui, 2 fatorial.
Agora, né, eu já vou deixar aqui esse 2 fatorial, já vou deixar 2 vezes 1, 2, tá? É mais rápido por causa dessa canetinha aqui. Mas se vocês tiverem dúvida também, vocês podem pedir lá no WhatsApp, pessoal. 36, né? De novo, eu repito aqui. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cortar esse n, né? Fatorial aqui. Vou cortar e aqui vai ficar 36 dividido por 4, né? Porque aqui 2 mais 2 é igual a 4, né? Então, vai ficar 36 dividido por 4, que é igual a 9. Então, o meu número aqui de elementos, pessoal, é 9. Então, eram 9 atletas aí que participaram do campeonato. Se vocês utilizarem aí o 9 e vocês trocarem, depois vocês colocarem o 9 aqui e fazer normal, né, com a fórmula, vocês vão chegar também aí no 36, beleza? Mas foi assim, né, que a banca colocou a questão, então é assim que a gente tem que resolver ela aí, beleza? Como o vídeo anterior eu tinha falado sobre análise combinatória, eu pensei em trazer essa questão aqui porque ela é um pouco diferente. E o Instituto Consulplan, ele gosta aí de questões de análise combinatória, beleza? Essa questão aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, é uma questão aí de anagramas, né? Então, olha, Leonardo trabalha como agente de seguros e recentemente ele fez uma atualização no seu computador. Após a atualização, ele precisa criar um código um código de acesso com 7 caracteres. Ao utilizar somente as letras da palavra crédito, quantos códigos distintos Leonardo pode criar de modo aí que as consoantes fiquem sempre juntas? Então, aqui a gente tem o anagrama, né, pessoal? Ele é calculado aí através da propriedade fundamental aí da contagem, né? Utilizando o fatorial de um número aí de acordo com as condições impostas aí. Então, por exemplo, a palavra casa, né? Se a gente fosse resolver aí, como a palavra casa tem 4 letras, então a gente faria o fatorial de 4 letras, só que ela tem a repetição aqui da vogal A. Então, a gente faria o fatorial de 4 letras, mas dividiria aqui por 2, que é o número aí de repetições. Então, 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 é 3 vezes 4, 12, 24, né? E aqui, 2 vezes 1, 2. Então, a quantidade aí seria 12. Esse exemplo aqui da palavra casa. Aqui, pessoal, é diferente porque ele quer que todas as consoantes fiquem sempre juntas, ou seja, aqui nos 4 primeiros aqui, elementos aqui da senha, as consoantes ficariam sempre trocando, mas sempre aqui juntas. Então, a gente tem que fazer 2 cálculos aí e somar, beleza? E aqui ficariam as vogais aí. Então, como ele pede para ficar sempre juntas, aqui a gente faz primeiro esse, né? São 4 consoantes aí, a gente faz o fatorial de 4 consoantes, né? Que fica aí 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24, né? E aqui, pessoal, ficam as vogais. Só que a gente deve entender algo, né? Aqui, por exemplo, ele tem a vogal o E, o I e o O. Ele quer que essas 4 consoantes elas estejam aí sempre juntas, mas elas podem estar também aqui, juntas aqui, ou juntas nessa posição aqui, ou juntas
nessa posição aqui. Então, a gente conta elas aqui também como uma letra, beleza? Aqui seriam as consoantes. Eu vou até colocar um C aqui, que é das consoantes. Então, a gente faz de novo o fatorial aqui de 4, né? Ou seja, as consoantes e cada vogal ali, são 3 vogais. Então, a gente faz 4 fatorial de novo, que também dá aqui 24, né? E para chegar ao resultado, pessoal, é só multiplicar aí 24 vezes 24, beleza? Que fica aí 576. Então, esse tipo de cálculo aqui também é bem comum, pessoal. Então, é bom que vocês aprendam mesmo. Eu quero colocar para vocês na plataforma exercícios resolvidos da banca em PDF. Porque aí, quando vocês tiverem alguma dúvida ou vocês mesmos estiverem resolvendo ali as questões, vocês conseguem observar ali como é a resolução, beleza? Essa questão aqui, sim, que eu quebrei a cabeça, pessoal. Eu procurei no YouTube se tinha alguma questão parecida para tentar entender como que foi feito o cálculo, mas não tem. Vocês acreditam que nem no YouTube tem uma questão parecida com essa aqui para conseguir facilitar aí. Mas, né, deu certo. O importante é que deu certo. Ele diz que, assim, né, Rinaldo é agente de seguros e em determinado dia ele fez um trajeto de ida e volta entre duas filiais de um banco aí com sua moto. No trajeto de ida, ele desenvolveu uma velocidade média aí de 50 km por hora. No trajeto de volta, a velocidade desenvolvida foi de 30 km por hora. Considere que ambos os trajetos de ida e volta, né, possuem a mesma distância. Em todo o trajeto de ida e volta, qual a velocidade média desenvolvida por Rinaldo? Então, pessoal, o cálculo de velocidade média, a fórmula é a velocidade média, né? Aí ali o deslocamento, ou seja, a distância, né? A distância e o tempo, né? Então, por exemplo, se fosse 100 km a distância, vamos considerar que a distância era de 100 km. Vamos considerar essa distância aqui, 100 km. A distância é de 100 km e ele gastou 2 horas, então, para calcular a velocidade média, a gente colocaria a distância, né, 100 km, dividido pelo tempo que ele gastou. Então, dividido por 2, iria dar ali 50 km por hora. Se a gente não soubesse o tempo, né, a gente faria ali a distância, que é 100 km, dividido por 50 aqui, que o 50 ficaria aqui na velocidade média, ficaria também o tempo de 2 horas, a gente conseguiria descobrir o tempo também, né? Só que, pessoal, essa aqui é diferente porque ele fez uma velocidade média, aí na ida e outra velocidade média na volta, né? E o tempo, pessoal, interfere nesse cálculo. Então, ficaria bem simples aí se a gente somasse, né, 50 km mais 30 km por hora e dividisse por 2 aí e colocasse a média de 40 km por hora. Só que não é assim, porque o tempo conta, né? O tempo percorrido. Então, eu vou mostrar para vocês como eu encontrei aí esse resultado. Eu coloquei, então, né, primeiro eu resolvi essa aqui para descobrir o tempo percorrido e depois eu resolvi essa outra aqui também para descobrir o tempo percorrido. Então, vamos supor aí que a distância, né, tenha sido ali de 100 km. Sempre que não der a informação, pessoal, vocês podem utilizar aí o 100, né? Então, vamos supor que a distância era de 100 km e ele fez aí
a velocidade média de 50 km por hora. Então, se ele fez 50 km por hora e a distância era de 100 km, então ele fez em 2 horas, né? Aqui, se a distância que ele considerou aqui que é a mesma distância, se a distância foi de 100 km por hora e ele fez a velocidade média aqui de 30 km por hora, então ele fez aí 100, que é a distância total, né? Dividido ali pela velocidade média dele, que foi 30. Ficaria aí, percorreria aí em um tempo total de 3,33, infinito aqui, né? Horas. Então, pessoal, eu somei, né? Eu somei aqui 2 horas mais 3,33 horas aí para descobrir a média aí gasta, né? Então, ficou 5,33333. Aí, para fazer agora o cálculo mesmo da velocidade média, que é esse aqui, para saber a velocidade média, né, que ele percorreu, então, eu considero aí meus 100 km de distância, né, de ida, e depois mais 100 km de volta, né, mas eu vou fazer assim, multiplicar por 2, e daí aqui é o meu tempo, então ele fez aí em um tempo de 5,33 ali, o tempo médio, né? Então, aqui 5,33. Aqui, pessoal, 100 dividido por 5,33 aí, ele fica 18,75. E mais alguns números, né? Porque esse 33 aqui é infinito. Então, 18,75. Como ele fez 100 quilômetros de ida e 100 km de volta, eu somei ali, né? Foi 2, ou multiplica por 2. 18,75 mais 18,75 ficou aí 37,5. Então, aqui 18,75 vezes 2, né? Ou mais 18,75, tanto faz. Como é ida e volta, a gente tem que considerar esse valor aqui, tá? Aí ficou, então, 37,5. A velocidade média dele aí para ida e volta, porque ele pede aqui, né, o trajeto de ida e volta. A velocidade média ali percorrida por Rinaldo foi de 37,5 km por hora. Beleza, pessoal? E essa não é a primeira vez que a banca cobra essa questão aqui, esse tipo de questão, tá? Não é a primeira vez e eu achei melhor trazer para vocês e mostrar para vocês aí, para vocês conseguirem entender a questão, né? E resolver na prova, beleza?